A gente não acredita como é real a energia que a gente tem. A gente não consegue ter dimensão clara, real, de como é real o que a gente sente, o que a gente vibra. A gente não consegue entender isso. Pra você ter uma ideia, é o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar aqui pra gente, pra falar sobre energia, e eu não tô conseguindo. Sempre acontece alguma coisa aqui, mas vamos tentar, senão, se não der certo, eu saio com o carro daqui e vou pra outro lugar, mas enfim. A nossa energia é tão real que ela nos paralisa quando a gente não consegue ter uma boa vibração, a gente não consegue fazer com que as coisas fluam naquele dia ou naquela semana, de acordo com a nossa energia. A gente minimiza de uma maneira a energia, a vibração, que tá aqui dentro da gente, sabe? E a gente, eu acho que é algo tão real que a gente acaba normalizando de uma maneira que a gente acaba não ligando e não cuidando, que é o principal. Quando a gente tem alguma questão, algum problema, independente do problema que for, quando a coisa não tá bem, quando a coisa não flui do jeito que a gente queria, ou quando a gente está num determinado ambiente, o ambiente está com conversas que a gente não precisava estar ali participando, ou com pessoas que também não tá naquela frequência legal e aquilo acaba atraindo, chegando até a gente, isso é a maior prova de que a frequência é real, de que a energia que cada um tem é real. E essa energia pode contaminar a gente para o bem ou para o mal. Determinados lugares, eu já entendo que eu não tenho mais que estar. Determinadas pessoas, eu já entendi que eu não tenho mais que conviver. E é uma coisa natural, porque aquilo não estava me fazendo bem. Porque aquilo estava minando todo o processo de energia que eu estava tentando construir dentro de mim. Não sei se já aconteceu com vocês, a gente está num determinado lugar, a gente está fazendo alguma coisa, aí do nada bate uma parada assim muito louca, que a gente fica para baixo, que a gente bate uma angústia, e a gente não sabe nem porquê, a gente não tá entendendo porquê daquilo, porquê que aquilo tá acontecendo, sabe? Isso é energia, gente. Isso é energia pura, é vibração pura, ou do ambiente, ou da pessoa, ou de alguma coisa que tá ali ou passou por ali. Aí a gente pode jogar para o campo espiritual ou não, aí fica a seu critério. Mas a grande questão é que a energia é real e que a gente precisa ter um cuidado muito grande com a nossa energia. A nossa energia faz com que a gente profetize coisas boas, que a gente declare coisas boas com fé, com vibração boa. A energia positiva faz com que a gente vibre de uma maneira que, através disso, vem a lei da atração de uma maneira mais rápida. Aquela certeza, aquela vibração, aquela fé, isso tudo vem da energia que a gente está carregando naquele momento. As pessoas falam sobre Delulu, não sei se vocês já ouviram falar, seja Delulu. O que é isso? A vida tá um caos, mas vai entendendo que tá tudo bem, vai sendo Delulu, aquela pessoa meio doida, tipo, tá tudo bem. Não muda a tua energia, sabe? O ser o Delulu, que é o tipo ignorar todo o 3D e focar só no que você quer, é isso. É não deixar sua frequência, sua energia baixar. É não entrar no estado de medo, porque o medo tem uma frequência baixa. Cada emoção nossa tem uma frequência. Existe uma tabela, que é uma tabela que eu não lembro o nome, e vai ser muito para mim eu ter que lembrar o nome disso, porque eu não guardo naturalmente o nome das coisas, mas existe uma tabela que tem ali todas as emoções e toda a frequência. Quanto mais baixa é a nossa emoção, que é ódio, raiva, inveja, medo, ansiedade, a frequência baixa. Quanto maior é a frequência, amor, carinho, paz, alegria, vai aumentando. Eu acho que o amor está no topo. Por quê? Porque o nosso Criador é amor. Deus é amor, né? Jesus veio com o amor. Isso é muito real. Então talvez por isso seja a maior frequência que tem o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então acho que esse amor que é o que a gente tem que atingir. É amar, que as pessoas falam assim, você tem que ter tesão pelo que você faz. Nada mais é do que amor, do que gerar amor, trabalhar com amor,
atender com amor, quem trabalha com público, ler alguma coisa com entusiasmo e amor, praticar algum esporte com amor, se cuidar, se alimentar bem, se amar, tudo é amor. Por isso que a gente tem que tentar passar por todos os campos para chegar a esse nível, a essa alta vibração, para ver como isso é real. Isso é real e isso, infelizmente, a gente não faz. E, infelizmente, a gente não tem clareza sobre isso. Por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje, sabe? Geralmente, os meus finais de semana não são finais de semana positivos. De um tempo para cá está até melhor. Mas durante muitos finais de semanas passados, a minha frequência caía muito no final de semana. Eu me sentia muito sem ter o que fazer, muito sozinha, muito sem planejamento, porque eu tinha uma rotina de segunda a sexta que eu preenchia meus horários de modo que eu não parasse para pensar em nada negativo, mas o final de semana eu estava comigo mesma, então acabava vindo muitos pensamentos e eu não estava dominando os meus pensamentos para pensar positivamente. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar. E naturalmente os meus finais de semana não eram positivos. E houve de um período para cá uma mudança, uma renovação. Só que com isso, às vezes ainda vem gatilhos, porque tudo está no nosso subconsciente. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente não consegue retroceder, não é? Isso a gente já não aprendeu? Já que, quando a gente expande a nossa consciência, a gente não consegue retroceder, o que isso significa? Que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, tudo que a gente vivenciou, tudo tá ali. E de alguma maneira, em algum momento, vai ter aquele gatilho e vai sair. Vai aparecer de alguma forma. E geralmente, na maioria das vezes, os gatilhos vêm no momento que a gente está ou com a frequência baixa, ou com a nossa energia baixa, ou quando a gente está com medo ou com ansiedade, que é o quê? A frequência baixa. A gente já aprendeu isso. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, sabe? A gente tem que ter um cuidado maior, né, em relação a isso, para que a nossa frequência não caia. E quando isso começou a aparecer, e esse final de semana agora aconteceu isso, do nada eu fiquei meio angustiada e tal. Por quê? Porque veio a minha memória, não que pode me dar esperança, como a Bíblia diz, mas veio a minha memória fragmentos do passado, sabe? Eu refleti, eu lembrei de coisas e com isso a minha frequência caiu. E eu precisei mudar muito rápido esse gatilho e precisei manifestar coisas na hora ali, no sentido de que trazia a minha memória que poderia me dar esperança e falar assim, não, Simone, olha, hoje você tem isso, você está vivendo isso, você está fazendo aquilo, você está tendo as suas orações respondidas, não caia nessa. E a minha frequência começou a melhorar um pouco. Só que segunda-feira, que é hoje, né, tô gravando esse vídeo hoje, você pode estar vendo esse vídeo daqui a 50 anos, numa quarta-feira, mas hoje eu gravando esse vídeo, no dia 1º de junho de 2026, e a minha frequência ainda tá começando a subir, porque quando cai, ela não sobe, a gente não é brinquedo, leva um tempo para ir subindo. Então eu já entendi que eu tenho que tratar essa minha energia para que eu fique bem de verdade. Para quê? Para que eu prospere em todas as áreas da minha vida, para que eu consiga prosseguir, que eu consiga fazer as minhas coisas. E a gente tem que ter esse cuidado, e esse cuidado é muito real. Cuidado com as pessoas que você conversa, com o que você conversa, com o que você fala, da maneira que você se expõe, de como você se abre, do ambiente que você tá, das coisas que você vê, de tudo. E é interessante que tudo vai encaixando, sabe? Ou para o bem ou para o mal. Fotos, evite ver fotos que não vão te trazer coisas boas. Eu estava pesquisando no celular antigo um determinado documento que eu estava precisando, mas eu vou ver se está aqui na galeria. E também estava procurando uma foto, que eu queria uma foto com uma amiga minha que faz aniversário, que eu queria postar, fazer uma homenagem para ela. Só que com isso eu vi coisas que eu não queria ver, fotos antigas, que eu não, sabe, quando eu não tava numa vibe boa, que eu não era aquela pessoa que eu sou hoje, e aquilo me gerou angústia, me deixou mal. E eu já fui eliminando, falei assim, opa, não vou ver mais isso não, porque eu não preciso gerar em mim, sem necessidade, uma energia ruim. Eu não preciso disso.
Porque eu já estou renovando a minha mente e eu quero trazer gatilhos positivos para minha mente. Então a gente tem que ter cuidado nos mínimos detalhes. Eu estava simples, procurando apenas uma foto. E mesmo assim, gerou isso em mim. Então você entende que a gente tem que estar ligado o tempo todo? A gente precisa estar atento o tempo todo, cuidando da gente o tempo todo? O corpo, a alma e o espírito estão ligados, juntos, ali, em sintonia. Não tem como fugir disso. Então esse vídeo, não sei se eu trouxe muita informação misturada, não sei se eu consegui organizar meus pensamentos para tentar explicar isso, mas o ponto principal é: cuidado com a sua energia. Trabalhe com a sua energia para que você tenha uma boa energia, para que você possa fluir, colapsar suas ondas, ver seus milagres alcançados. Você já viu alguém que conseguiu, que foi abençoado, que conseguiu prosperar em alguma área da vida ou em todas as áreas, desanimado, frustrado, abatido, cabisbaixo? Você não viu e nem vai ver, porque essa pessoa não tem força, não tem energia, e a energia é real. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter uma energia positiva, tranquila, para que a gente consiga fluir, para que a gente consiga pôr em prática a nossa fé, a nossa lei da atração, a nossa lei da suposição, os nossos sonhos. A lei da atração, gente, nada mais é do que um sonho a ser conquistado. A lei da atração nada mais é colocar na nossa mente, de uma forma clara e objetiva, o que a gente quer conquistar. E para isso a gente precisa estar bem. Claro que ninguém está bem 100% o tempo todo, mas a gente tem que estar sempre vigiando para a gente não cair. Porque a sequência de quedas de tristeza acaba numa depressão. E o fundo do poço é uma depressão. E a gente não pode, quem já esteve nesse lugar não pode voltar para esse lugar. E quem nunca esteve não pode se deixar ir para esse lugar. Então que a gente hoje venha ter essa percepção clara, sabe? Esse entendimento. O entendimento de que a gente precisa cuidar da nossa energia. Para que tudo venha fluir de melhor pra gente. Para que a gente fique bem e tenha forças para conseguir, para prosperar, para continuar, para mentalizar coisas boas. Eu nunca vi ninguém prosperar e ser abençoado com uma energia baixa. Nunca vi, porque não tem como. Porque a gente é o nosso combustível. A gente gera o bem ou o mal. Isso é muito simples, a gente só precisa ter essa dimensão, esse entendimento e essa percepção. E eu espero de verdade que eu tenha ajudado, sabe? Eu espero de verdade que hoje, nesse início de semana, a gente venha ser muito abençoado. A gente venha colapsar muitas ondas. A nossa energia venha bater no teto, venha extrapolar o teto. É isso que eu desejo pra gente hoje, sabe? Hoje é o mês 6. A gente tá quase no meio do ano. A gente já tá no meio do ano, né? Tá iniciando o mês. E no início do ano eu fiz um vídeo falando que esse ano seria o nosso. A gente já está na metade do ano. Estamos fazendo o que precisamos fazer para que esse ano seja o nosso ano? Essa reflexão também. Gera energia, combustível, energia. Um beijo.